ou sem afeição feminina. Certamente essa ausência vai se refletir. Inclusive existe uma escola que nos Estados Unidos a gente chama, eu tenho que crescer no português e no inglês, né? É. No inglês a gente chama de object relations, que seriam as relações, eu traduziria, seria o simbolismo. Então, uma moça olha para o pai e ela espera algo semelhante no marido. Por exemplo, uma moça que foi filha de um pai maravilhoso, ela espera um marido maravilhoso. Não tem sentido que não seja o contrário, né? Então, notem bem, nós temos a tendência normal, nem todos. Isso não é para ser aplicado como uma regra geral. Mas, muitos entre nós temos a tendência de duplicar ou esperar duplicação de relacionamentos infantis significativos. Sem dúvida alguma. Eu vou te fazer uma pergunta, quer dizer, quando há essa duplicação, quando os filhos de pais, ou de pai ou mãe alcoólatra, quer dizer, têm uma tendência a terem parceiros alcoólatras? Eu diria o seguinte, naturalmente o alcoolismo, o alcoólatra aqui é descrito como uma característica que não é nenhuma exceção, é um padrão de vida. E geralmente esse padrão se torna abusivo, porque a pessoa alcoólatra, ela tende a falar o que não deve, nem todos, hein? Há pessoas alcoólatras, pelo contrário, eu já conheci pessoas que quando bebem e ficam alcoólatras, né? Não apenas ficam na delas, elas se exprimem melhor. Em outras palavras, ela precisa beber para dizer eu te amo. Que é uma boa coisa. Gente, ela precisa beber para abraçar alguém. Eu não estou recomendando a bebida como remédio afetivo aqui. Mas eu estou dizendo o seguinte, mas de um modo geral, o alcoolismo leva a comportamentos abusivos, a palavrões e a violência. Então, uma pessoa que é fruto de um lar como esse, eu diria o seguinte, que muitas vezes a esposa do alcoólatra que não bebe, ou o alcoólatra que é casado com uma mulher que bebe, ele tem aquela tendência paternal ou maternal que chega a ser um comportamento extremo. Por exemplo, eu já notei em minha observação que não é subjetiva, é objetiva. Eu cheguei a observar tanto moças como rapazes, principalmente mulheres, que elas têm aquela noção que elas são libertadoras do marido. Então elas vão ficar altamente ofendidas se eu chegar, como eu cheguei para uma moça que contou que o marido dela tentou matá-la 7 vezes, né? E a princípio eu achei, eu estou diante de uma louca, né? Mas na medida que ela foi contando a história, eu falei, não, isso não é louca não. Ela mostrou, eu falei, isso é uma história verídica. Mas ela amava o inimigo que tentava matá-la. Aí eu falei o seguinte, olha, quando eu sentir que você está protegida e a polícia está envolvida, eu vou cuidar do seu marido. Com certeza. Nem que ele vá preso, eu vou visitá-lo. Ela não apareceu mais. Por que ela não apareceu mais? Porque ela sentia que ela tinha uma missão nobre de socorrer aquela alma. Eu diria o seguinte, sempre que você precisar deixar de amar a você mesma para salvar uma pessoa, para salvar um casamento, nós estamos em águas tumultuosas. Eu não aconselho a ninguém a morrer por amor. Então, nós precisamos até, isso talvez vai ser assunto para outra entrevista, mudarmos de uma justiça corretiva para uma justiça preventiva. Quando você sentir que uma pessoa tem a predisposição de agir violentamente, nunca aceita que está errado ou coisas parecidas, evite essa pessoa, ou escape dessa pessoa, mesmo que seja casado. Mais uma dica. Voltando ao tema, vamos falar sobre adultério. Carlos Drummond de Andrade dizia, no adultério há pelo menos 3 pessoas que se enganam. Dizem que na traição o grande perigo é o envolvimento emocional, mesmo que não tenha acontecido a transa. Você gostaria de comentar? Eu posso fazer um comentário. Meu primeiro comentário é o seguinte.
eu sou um grande admirador do poeta que foi mencionado. A poesia brasileira, os poemas, a literatura brasileira é incomparável. Mas eu diria, gente, nós devemos ter cuidado com essas palavras, por exemplo, a palavra adultério, a palavra prostituição. São palavras que criam barreiras. Mas eu entendo qual é o ponto. O ponto é o seguinte: se um relacionamento emocional é um sintoma de adultério, sem dúvida alguma. Porque por onde que começa o divórcio? Vamos analisar do outro ângulo. O divórcio começa nas emoções, nos sentimentos. E ele, quando chega num ponto de vista, quando chega num estágio de justiça, é porque só existe, no máximo, amizade entre um homem e uma mulher. Ora, meus amigos, eu vou dizer o seguinte: eu creio que o marido deve ser o melhor amigo da esposa e a esposa deve ser o melhor amigo do marido, sem dúvida alguma. Agora, se chegar para mim e perguntar, então, o amor entre uma mulher é uma amizade? Eu falei, não, certamente que não. Porque muita coisa que pode ser feita com o seu melhor amigo pode ser feita no trabalho também. Com a sua secretária, com o seu chefe, coisas parecidas, né? Então, nós precisamos da água da amizade, para usar a linguagem simbólica, mas nós precisamos do fogo da paixão, que é o romance, que é o amor, quando o relacionamento é amoroso. Então, aí por aí sim. Quando esse amor não existe e a pessoa se sente na necessidade de procurar fora a compensação, eu creio que é um sintoma de que alguma coisa está errada na vida entre um homem e uma mulher, né? Então eu creio que realmente o nosso poeta, nosso querido poeta Carlos Drummond de Andrade, está certo que a afeição, se uma pessoa tem um relacionamento emocional mais profundo com uma mulher ou com um homem que não é seu, certamente há um problema que deve ser tratado não necessariamente entre a pessoa que provê essa satisfação, mas essa ausência da alma deve ser estudada, né? Olha, interessante. Chegaram aqui várias participações. A Raquel Nogueira gostaria de saber do Rani como surgiu o seu interesse por psicologia. É um mal de família. Na verdade, meu interesse inicial era psiquiatria, porque eu fui concebido pela minha mãe, eu já nasci com um desejo de aliviar a dor humana. Se eu precisasse, de uma maneira bem concisa, definir por que eu existo, é para aliviar a dor humana. Eu não consigo ver uma pessoa sofrendo sem necessidade. Isso não se trata apenas de aspectos físicos, mentais e espirituais também. Mas, voltando aqui ao assunto. Então, eu fui encaminhado à psicologia nos Estados Unidos, porque toda a minha educação de mestrado e doutorado eu obtive nos Estados Unidos. E um princípio que me ajudou a me encontrar é o seguinte: para mim é impossível conceber um crescimento intelectual que não envolva um crescimento pessoal. Então eu sempre procurei crescer como pessoa na medida que eu estava crescendo academicamente, né? Então eu diria, é uma combinação, é uma convergência das necessidades humanas e das minhas necessidades pessoais que me levaram a ser aquilo que eu sou. Obrigada, Raquel, por participar. O Paulo Benício pergunta: o senhor consegue fazer um paralelo entre a psicologia de brasileiros e americanos? Bom, eu escrevo para um jornal americano-brasileiro, eu tenho dupla cidadania e muito orgulho do Brasil. Eu não estou aqui no Brasil assim como alguém vai visitar um país pobre de terceiro mundo. Não, eu creio que há muito que o Brasil tem para oferecer ao mundo. E eu creio que a cultura brasileira é única. E eu acredito que os Estados Unidos têm
Eu olhei com muito bons olhos a visita do Obama à nossa presidenta Dilma.